Bom dia, galera. Tudo bem, gente? Cara de sono, gravando logo cedo. Mas bora que bora, né? Continuar aí os estudos de projeto e análise de algoritmos. A matéria agora fica mais focada aí nas questões de computação, de projeto, de analisar a eficiência dos algoritmos. Então a parte matemática ficou para trás, né? Mas obviamente a gente precisa de ter aquele know-how que a gente aprendeu para manipular as coisas a partir de agora, né? Então as últimas coisas que a gente viu aí, né? Nós aplicamos o paradigma aí, né? A técnica de programação de divisão e conquista para manipular alguns exemplos mais simples. Percebemos que para conseguir computar, né, a complexidade de algoritmos com divisão e conquista, a gente precisa saber resolver recorrências. Aprendemos 4 métodos aí diferentes para resolução de recorrência, sendo que o principal dele é o teorema mestre, porque ele nos dá aí um ferramental rápido para a resolução dessas recorrências. E depois, na semana passada, a gente viu 2 problemas bem tradicionais aí que usam a técnica de divisão e conquista, que é a própria multiplicação de matrizes, né, estudando o algoritmo de Strassen. E também, qual foi o outro? Encontrar o subarranjo máximo, né? A gente viu que pode ser aplicado inclusive para a galera aí que trabalha com tendência, né, com bolsas, né? E ficou para casa vocês estudarem um outro algoritmo importante que era do Karatsuba. Agora a gente vai começar com 3 aulas seguidas que vão focar em estudos de algoritmos de ordenação. Nós já vimos 2 algoritmos de ordenação logo no início do curso, exatamente para conseguir identificar a complexidade com algo que era um pouco mais palpável para nós, que foi o insertion sort e o merge sort. Então, só que agora a gente vai, lembra que eu comentei assim que a gente retornou das atividades com ensino remoto emergencial, eu falei, olha, não vou revisar insertion sort, merge sort, porque vai ter um momento exato para isso. E chegou o momento. Então, essas próximas 3 semanas vão ser aulas focadas em conjuntos distintos de algoritmos de ordenação que têm propostas similares. Então, a ideia da aula de hoje é trabalhar aí com algoritmos de ordenação que a gente chama de inserção e daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Então, hoje nós vamos aprender 3 algoritmos diferentes, que é o ordenação direta, que é uma revisão, que é o próprio insertion sort, aí a ordenação binária e o shell sort, todos eles melhorando a tal do insertion sort, tá? Então esse é o conteúdo dessa semana, aí de 6 a 12 de dezembro. E vamos lá, né? Então aqui a gente tem um sumário da nossa apresentação, que eu basicamente já falei. Só deixar claro que a gente vai aprender os algoritmos e vai resolver alguns exemplos práticos aqui em sala. Imagino que essa aula não vai ser pesada, vai ser rápida, no máximo de 1 horinha aí. Então vai estar tranquilo aí de vocês estudarem depois. Bom, o porquê, né? Existe por que estudar algoritmos de ordenação, né? Porque em muitas aplicações é fundamental a gente trabalhar com a questão da ordem dos elementos que a gente vai estar manipulando. E conhecer algoritmos que resolvam isso, né, de maneira mais eficiente é algo muito importante para nós computeiros, né? Só que vale ressaltar que quando a gente vai trabalhar com elementos ordenados, para obter essa ordenação, existem basicamente 2 alternativas, né? Uma que a gente vai inserir nos elementos na nossa estrutura, já respeitando a ordenação que existe. Então a gente fala que a gente está trabalhando aí com uma ordenação por construção. A outra que é a partir de um conjunto de dados já criados, a gente aplica um algoritmo para ordenar, ou seja, a gente não conhece como estão aqueles elementos e a gente, olha, temos um algoritmo aqui para aplicar. E é importante a gente conhecer, no nosso caso prático, qual que é a estrutura que a gente vai estar manipulando, porque dependendo do seu caso, às vezes um algoritmo ele é mais apropriado do que outro. Mesmo no pior caso ele sendo quadrático, por exemplo, mas se ele estiver numa determinada situação, talvez ele vai ser mais eficiente do que um algoritmo que talvez seja
de complexidade n log de n, né? Bom, então devido a esse uso muito frequente, é importante a gente conhecer aí os nossos algoritmos de sorting, né, de ordenação, sempre considerando aqueles dois fatores que é fundamental quando falamos de complexidade, que são as questões de tempo, né? Quando a gente fala de eficiência de tempo, é a quantidade de operações que vão ser executadas, e também é importante a questão da eficiência quanto ao espaço, né? A quantidade de memórias adicionais que a gente vai ter aí para manipular ou para aplicar aquele algoritmo em um determinado caso. Bom, a partir de agora, né, e a computação, a literatura, ela descreve os algoritmos de ordenação dentro de um cenário pré-estabelecido, que é importante a gente considerar esse cenário até para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Qual que é o cenário, então? O cenário é que a entrada ela vai ser sempre um array cujos elementos precisam ser ordenados. A gente não sabe qual é a situação daquele array. E a saída tem que ser esse mesmo array, já com os elementos na ordem, né? E o espaço que pode ser utilizado é apenas o espaço do array para poder fazer a ordenação ou algumas variáveis ali adicionais, mas isso daí também é um fator para analisar a complexidade quanto ao espaço dos algoritmos, se a gente precisar, concorda? Então é algo para a gente ficar um pouco atento aí. Então a gente vai discutir a ordenação de arrays, só que quando vocês forem aprender em estrutura de dados, outros tipos de estrutura, por exemplo, a lista encadeada, enfim, e a gente precisa, por exemplo, ordenar, manipular aquilo, o algoritmo ele é aplicado desde que nós adaptamos ele para manipular aquela estrutura que a gente quer ordenar. No nosso caso, a gente vai para a estrutura mais simples aqui da nossa, que é de array, né? Bom, então, como eu estava comentando logo no início da aula, existem aí 3 grupos que a gente pode classificar os nossos algoritmos de ordenação, que é o grupo inserção, seleção e a troca, e existem alguns outros algoritmos que não pertencem a nenhum desses grupos. Então, o que nós vamos estar estudando a partir de agora em aulas específicas? Então, a aula de hoje vai ser com foco na ordenação por inserção, em que nós vamos aprender o insertion sort, a ordenação direta e o shell sort. Na próxima aula nós vamos trabalhar com ordenação por seleção, bubble sort, o shake sort, o comb sort, o quick sort, sendo que o quick sort é um dos preferidos da galera, ele é muito bonito na sua forma de trabalhar e eficiente também quanto a tempo, né? Para os piores casos, né? O método de ordenação por troca, que vai ser o select sort e o heap sort. Eu, particularmente, eu acho o heap sort magnífico, que ele usa a ideia de árvore, né, do heap. Então, a gente vai ter que aprender exatamente isso. E a gente vai ter aqui os outros algoritmos, um que a gente já viu, que é o merge sort, e vai ter o radic sort. Esses 4 aqui, a gente vai ver numa única aula em conjunto. Bom, então vamos começar aí. Só que para começar, a pergunta que a gente tem que ter é, beleza, a gente vai ordenar array, mas vocês sabem ordenar 3 variáveis? Por exemplo, eu tenho a variável x, y e z. Vamos pegar esse caso aqui. Eu não sei como é que está a disposição. Elas têm valores inteiros. Eu quero imprimir elas na ordem crescente, né? Então, por exemplo, se está 30, 20, 10, eu quero que imprima 10, 20, 30. Eu não sei como que tá vendo? Aqui eu tenho um outro exemplo, 20, 10, 30. Eu quero que imprima sempre na ordem crescente. Vocês sabem fazer isso? Sugiro vocês perderem um tempo agora, parando o vídeo aí, tentando criar um rascunho, um pseudocódigo mesmo, para ordenação de 3 variáveis. A gente não pode ter esse tipo de dificuldade. Tem várias soluções, né? Então, uma solução que a gente pode fazer, eu posso comparar o valor de x com y e de x com z. Se x for menor do que y e x for menor do que z, eu sei que o x é menor. Aí eu comparo o y com o z. Se o y for menor do que o z, eu imprimo na ordem x, y e z. Caso contrário, eu imprimo x, z e y. Essa mesma analogia, comparando o x com as outras duas, eu posso fazer com o y com as outras duas
e com o Z com as outras duas. Então você poderia ter um pseudocódigo com essa estrutura, onde aqui eu estou verificando se o x é menor, compara as outras duas, aqui eu verifico se o y é menor e compara as outras duas, e a mesma coisa para o Z. Só que vocês poderiam fazer, por exemplo, 6 ifs encadeado ou outras soluções mais eficientes, né? O importante é vocês saberem a ideia aí de fazer a ordenação de 3 variáveis, porque agora a gente vai estar manipulando um array que tem lá, sei lá, 100, 1000, não sei quantos elementos vai ter o nosso array, né? Bom, então vamos lá. Então, caracterizando mais uma vez aí o nosso problema de ordenação, o problema de ordenação, a gente quer ordenar uma sequência de números de maneira não decrescente, né? Do menor ao maior. A entrada vai ser esse array, né? Essa sequência de números, no nosso caso inteiro aqui, né? De A1 até a N. E a saída vai ser uma permutação desses elementos de A1 até a N, de tal forma que o A1' vai ser menor ou igual do que A2', que vai ser menor ou igual até o AN linhas. Então essa é a característica do nosso problema de ordenação. É a partir dessa caracterização que nós vamos aplicar para todos os nossos algoritmos de ordenação. Bom, então agora vamos detalhar aí os estudos. Só que vamos entender por que existe, então, essa ordenação por inserção, porque depois a gente vai aprender a ordenação por seleção e ordenação por troca, e vocês vão perceber que os algoritmos que fazem parte daquele grupo têm as mesmas características. Então, por que ordenação por inserção? Os algoritmos desse grupo, eles partem do princípio aí que a gente divide o array em 2 segmentos, sendo que um segmento já é considerado ordenado e o outro segmento ele é aquele que precisa ser ordenado. O primeiro segmento ele vai começar com um único elemento, que a gente pode considerar um único elemento ordenado, e o segundo segmento vai ter n-1 elementos, que é aquele que a gente tem que pegar um elemento e inserir na posição correta do elemento ordenado, do segmento ordenado. Por isso, inserção. Então, a partir dessa divisão de segmentos, a gente faz iterações, né, sendo desenvolvidas conforme o algoritmo vai sendo executado, e um elemento do segmento não ordenado, ele é transferido, ele é inserido na sua posição correta no segmento ordenado. Por isso, inserção. Então, os 3 métodos que a gente vai estar trabalhando é esse, e vamos começar então com uma revisão mais rápida, obviamente, mas sem perder os detalhes importantes do insertion sort, que também é chamado de ordenação direta pela literatura. Vou beber uma aguinha aqui. Bom, o melhor exemplo é aquele que nós já vimos, talvez na primeira, se não segunda aula do curso. Imagina que você está jogando um buraco com teus amigos, tomando a água do Gustavo Lima. E você vai pegando as cartas que o pessoal te distribuiu. Você tem a primeira carta sozinha ela está ordenada. A segunda carta você puxa e você vai ver aqui. Você puxa geralmente, sou destro, vou puxar com a mão direita. Deixa eu comparar, essa é maior, ela vai ficar aqui. Então tem 2 cartas aqui. Puxei a terceira carta, vou comparar, essa daqui é menor do que essa, que é maior que essa, então eu vou inserir no meio. Então, é exatamente essa ilustração da carta de você estar ordenando na sua mão, que é a lógica do insertion sort. Aqui eu tenho um exemplo retirado do livro do Cormen. Então, vamos supor, apesar de estar sendo ilustrado tudo, vamos focar sempre nas letras aqui que a gente vai estar discutindo, né? Então, aqui no item A, podemos perceber que a gente já tinha o 5 nas nossas mãos. Aí o 2 veio. O 2, a gente vai comparar. O 2 é menor do que 5? Eu desloco o 5 uma posição para a direita. O 2 é menor que, poxa, acabou, não tem mais nada. Eu insiro o 2, então vai ficar 2 e 5. Aí a próxima carta que aparece é o 4. 4 é menor do que 5? Desloco o 5 para a direita. O 4 é menor do que 2? Não é. Insiro o 4 entre as duas. Aí vai ficar dessa forma. Próxima carta, o 6. O 6 é menor do que 5? Não é, então ele já está certinho. Deixo ali ele logo no final.
Agora a gente vai ter o pior caso ali na questão de comparação e troca, né? O 1 é menor do que o 6? Desloca o 6. 1 é menor que 5? Desloca o 5. 1 é menor que 4? Desloca 4. 1 é menor que 2? Desloca 2. Chegou no final? Chegou. Insere o 1. E faz o mesmo aqui para o 3, até que você tenha a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ordenada, né? Bom, então a ordenação por inserção ela parte do princípio do grupo que a caracteriza. Tem dois segmentos. O segmento da esquerda é o ordenado, da direita é o não ordenado. Inicialmente, o segmento da esquerda ele vai ter um único elemento, que a gente já pode considerar ele como sendo ordenado. O segundo segmento tem n-1 elementos que a gente precisa ordenar. E o progresso se desenvolve em n-1 interações, em que nós vamos buscando sempre o primeiro elemento do segmento não ordenado e procurando da direita para a esquerda a sua posição correta para inserir e deslocando os elementos que ele for menor para a direita. Isso. Eu achei que eu tinha confundido aqui na fala, mas não, é isso mesmo. Então essa é a lógica aí do insertion sort. Então se a gente fosse querer escrever em alto nível um pseudocódigo para o insertion sort, a gente considera o primeiro elemento como pertencente a um segmento S1, considera os demais elementos como pertencente a um segmento desordenado S2. Toma-se um dos elementos de S2, qual? O primeiro. Então, o primeiro ali, que está na fronteira dos dois. E a gente vai tentar localizar a sua posição relativa correta em S1. Mas, para isso, quando a gente for fazer essas comparações, a gente pode ter três situações. A primeira situação, o elemento a ser inserido é menor do que o elemento que a gente está comparando. Se isso acontecer, a gente desloca o elemento que a gente está comparando uma posição para a direita. É isso que a gente tem que fazer. E deixa uma posição vaga, que talvez aquele elemento vai ser inserido ali, ou a gente vai continuar deslocando. Uma outra situação, o elemento a ser inserido ele é maior ou igual àquele que ele está comparando. Se ele for maior ou igual, nesse caso a gente tem que inserir o elemento naquela posição vaga que a gente tinha deslocado. Se o elemento a ser inserido é maior do que todos os elementos de S1, ou seja, você comparou e ele é maior, a gente não tem que fazer deslocamento de nada. Ele já está na sua posição correta e a gente simplesmente deixa ele inserido naquela posição. Após aquela iteração, o que a gente faz? A gente não pegou um elemento do segmento S2, que é o da direita, não ordenado, e colocou ele na sua posição correta em S1, a gente tem que deslocar a fronteira entre S1 e S2. Então a gente vai sempre aumentando o tamanho do nosso segmento S1 em uma posição e diminuindo o tamanho do segmento S2 em uma posição. E a gente faz isso até que todos os elementos de S2 estejam ordenados. Bom, exemplo ilustrativo, mantendo o mesmo que a gente viu em sala, né? Primeira situação, vamos encontrar S1 e S2. S1 com um único elemento considerado ordenado, S2 desordenado. A gente não sabe se está ordenado ou não. Primeira iteração, a gente começa com quem? Com o primeiro elemento de S2. E a gente começa a comparar. 30 é maior do que 60? Não, é menor. Desloque 60 para a posição do 30, sendo que eu guardei o 30 numa variável auxiliar. Não vou perder o valor dele. Cheguei no final? Cheguei. Então eu sei que eu tenho que inserir o 30 aqui, então vai ficar 30 e 60. Desloco o meu S1 em uma posição, porque agora a gente tem dois elementos ordenados, não mais um. E o S2 perdeu um elemento que a gente precisa ordenar. O próximo quem é? O seguinte, era o 30, que era o 1, agora vai para o 2. A gente vai comparar. O 40 é maior do que 60? Não, é menor. Desloque 60 para a direita. O 40 é menor do que 30? Não, é maior. Então, nesse elemento vago, a gente insere o 40. No elemento vago, a gente insere o 40, desloca o S1 para a direita, a gente começa a trabalhar com o próximo elemento. Vamos de novo. 50 é maior do que 60? Menor, desloca 60. 50 é maior do que 40? É maior. Então, ele vai ser inserido na posição do meio. Pronto, desloca 1 para a direita. 90 é maior que 60? É maior. Lindo! Ele já está na sua posição correta. Não fazemos nada. E por último, né, um caso bom também, 80 é maior do que 90? Não, é menor. Desloca 90. 80 é maior do que 60? Insiro ele nessa posição. A gente passou por todos os elementos? Passamos.
S2 não tem mais nenhum elemento a ser ordenado, nós temos o nosso array ordenado agora com a última iteração, nesse caso com 5 iterações. Bom, um outro exemplo, esse eu gostaria que vocês também pausassem o vídeo aí e tentassem fazer essa ilustração na mão, até porque a gente vai ter trabalhos para casa que manipulam exatamente isso que eu estou pedindo, né? Vocês ilustrarem a aplicação de um algoritmo num determinado array. Isso é mais importante do que propriamente dito escrever o algoritmo, né? Tanto que na internet a gente tem vários disso pronto. Então é importante vocês entenderem o funcionamento. Então se a gente fosse fazer aqui, a gente deveria criar um S1 com o elemento 0, S2 do 1 até o 7, a partir do 55 encontrando a posição, né? Então não vou fazer, obviamente, mas vocês podem ver aqui o resultado final em cada uma das interações, sendo que na última interação nós temos aqui o nosso elemento ordenado. Aqui eu deixei já o resultado, só para vocês fazerem uma comparação com essa ilustração aí, né? Esse exercício que vocês vão estar fazendo em casa. Vale reforçar numa análise direta que, assim, o que está acontecendo em cada uma das iterações? Na primeira iteração, a gente insere o elemento na sua posição correta. Na outra iteração, a gente insere o elemento na sua posição correta. E assim vai indo. A gente vai fazendo comparações e trocas até inserir na posição correta. É isso que está acontecendo em cada uma das nossas iterações. Muito bem. Então, qual é o pseudocódigo? O pseudocódigo, vamos considerar aqui, tirando do livro do Cormen, obviamente, que o nosso array vai dar do elemento 1 até n. Então, a gente pode ter um for, aqui um para do 2 até n, porque com J1 eu estou considerando o nosso segmento S1, né? Aí a gente vai pegar a chave como sendo o elemento da fronteira, o primeiro elemento do S2, que é o A de J, né, que é o 2. Aí a gente fala que o nosso I é sempre o J-1, ou seja, eu vou para a fronteira, eu vou para o último elemento do S1. E assim, enquanto o I for maior do que 1, quer dizer, a gente ainda está analisando o segmento S1, e enquanto o A de I for maior do que a nossa chave, eu sei que eu tenho que ir deslocando o A de I uma posição para a direita e vou decrementando o I para tentar encontrar a posição que a gente for inserir. A partir do momento que uma dessas duas condições não forem verdadeiras, ou seja, a gente já varreu o elemento inteiro, ou a gente encontrou a posição correta da chave, em que a chave está sendo maior do que a de I, a gente vai inserir a chave no espaço em branco, que é o A de I mais 1. Por que A de I mais 1? Porque sempre a gente está decrementando o I em uma posição para verificar a próxima posição da esquerda do segmento S1. E a posição vaga, na verdade, está numa posição à direita do I, né? A partir do momento que você decrementou. Por isso que é importante você inserir na posição A de I mais 1. Muito bem. Aí, para fazer uma análise da maneira mais, vamos dizer assim, especificada possível, quanto à complexidade do algoritmo Insertion Sort, para cada linha a gente tem que atribuir um custo, comentários não tem custo, e a gente tem aqui o tempo de execução, que é a quantidade de vezes em que cada uma das linhas são executadas. Quando a gente não sabe ainda, porque obviamente eu estou replicando os slides da primeira aula até para fazer uma analogia, uma revisão, né? Quando a gente não sabe calcular o tempo, a gente deixa um T de J. Então, se a gente for tentar calcular a complexidade, aqui a quantidade de vezes, aqui a gente tem quantas vezes? N vezes, aqui a gente tem N menos 1 vezes, aqui a gente não tem nada, aqui a gente tem N menos 1 vezes, aqui eu não sei, eu tenho um while, que vai estar variando com um I que começa em J menos 1. Então, aqui a gente tem um somatório do J de 2 até N, né? Aqui a gente tem um somatório de 2 até N também, né, se for o caso, mas só que com tempo menos 1 da anterior. Por isso que aqui, como a gente não sabe ainda o tempo especificamente dessa linha aqui, porque a gente não sabe se você está analisando para o melhor ou para o pior caso, a gente deixa aqui um somatório com T de J. E aqui a gente tem um somatório
do J também, que variando de 2 até N, só que com o tempo, só que uma vez menos, porque a gente entrou aqui, vai ter a condição que ela não vai ser executada, que ela vai sair, por isso menos 1. Mesma coisa para essa linha 7, e a linha 8 é N menos uma vez. Muito bem. Vou fazer aqui de maneira rápida isso, mas primeiro, assim, só para garantir o entendimento quanto à complexidade. O que é a complexidade? A complexidade é o somatório do custo vezes a quantidade de vezes, mais o custo vezes a quantidade de vezes para todos esses elementos. Então, só para voltar, o T de N, que é o tempo total, a análise nossa, é exatamente o somatório daquela coluna à direita que a gente acabou de fazer, multiplicando o custo vezes a quantidade de vezes. Só que isso daqui a gente não resolve para nada, porque a gente tem um somatório de um T de J que a gente precisa avaliar. Bom, dito isso, eu vou voltar então para o slide anterior e a gente vai fazer uma análise do melhor e do pior caso no slide anterior, depois a gente só confirma então nos slides. Muito bem. Para o melhor caso, o que vai acontecer? Essa linha aqui vai ser executada quantas vezes? No melhor caso. Ela vai ser executada N menos uma vezes. Concorda? Muito bem. É como se aqui a gente tivesse um J, porque seria um somatório de J de 2 até N de J. Né? Mas é N vezes, né? N menos uma vez. E essas duas linhas aqui, para o melhor caso, ou seja, ele não vai ser verdadeiro essas condições, não vão ser executados. Então, para o melhor caso, que é considerando o nosso array ordenado, notem que os custos C7 e C6, eles não foram aplicados, porque é aquelas linhas que não foram executadas. E o C8 foi executado N menos uma vez. Bom, não precisamos manipular isso mais do que está aqui, porque a gente percebe que com base em N, nós não temos, a maior ordem para N é o próprio N. Né? Então, para o melhor caso, que é com o nosso array já ordenado, esse cara aqui ele tem a forma de A de N mais B, se a gente fosse juntar todas as constantes Cs como sendo A ou B, e o N é a nossa maior ordem, então ela é um tempo linear. Muito bem, agora voltando aqui, de novo. E para o pior caso? Para o pior caso é como se a gente tivesse o nosso array na ordem decrescente. Então esse cara aqui vai ser executada N menos uma vezes, aqui N menos duas vezes, N menos duas vezes, assim vai indo, né? Mas é como se esse T de J, na verdade, a gente tivesse uma transformação para J menos 1, J menos 1, concordam? Para o pior caso, porque é a quantidade de vezes que aquelas linhas vão estar sendo executadas. Só que a gente tem então somatórios com J menos 1, indo de 2 até N, a gente precisa saber resolver esse somatório, que se aproxima aí da nossa soma, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa soma de termos infinitos de uma PA. E sabendo que um somatório de J de 2 até N tem esse formato, que é N vezes N mais 1 sobre 2 menos 1. Ou se a gente tem um somatório, que acontece também no nosso caso, do J menos 1, sendo que o J varia de 2 até N, isso aqui vai ser N vezes N menos 1 mais 2. Né? Bom, guardando essas fórmulas aqui na cabeça, vamos pegar aquela nossa primeira genérica, que estava com base em T de J. A gente sabe que os nossos T de J vão virar J's. Aí esses somatórios são exatamente os somatórios que a gente tem, que a gente acabou de relembrar. Vou apenas substituir eles aqui. Então nota que no C5 eu coloquei o N vezes N mais 1 sobre 2 menos 1, substituindo o somatório e multiplicado por C5. E no C6 e no C7 a gente substituiu esse somatório que era do J menos 1 por N vezes N menos 1 sobre 2. Bom, fazendo a manipulação algébrica aqui, a gente pode notar agora que aqui a gente tem um N quadrado, a gente tem um N quadrado, então nós temos N quadrado sobre 2 para C5, C6 e C7. N quadrado sobre 2 para C5, C6 e C7 vezes N quadrado. Agora, N a gente tem em C1, em C2, em C4, C5 sobre 2, menos C6 sobre 2, menos C7 sobre 2 e C8, uma constante, multiplicado por N. E nós temos constantes soltas com menos C2,
menos C4, menos C5 e menos C8, que a gente pode fazer um menos a soma de todos eles. Isso aqui é como se fosse um AN² mais B de N mais C, que é a nossa função com cara quadrática. Então, para o pior caso, a gente pode dizer que o insertion sort é quadrático. Tudo bem? Quanto à implementação, aqui a gente vai ter dois exemplos de implementações. Aqui é legal de vocês enxergarem o seguinte: eu não me importo de dar o algoritmo, tanto que um dos exercícios para casa vão ser vocês implementaram todos os algoritmos nossos, o insertion sort. Na minha opinião, o mais importante é vocês entenderem o algoritmo, né? Porque se você tenta fazer, se não for em sala de aula e eu tentando vocês deixarem pensar sem pesquisar, vocês vão lá na internet e vão encontrar, né? Então, acho que o mais importante é vocês entenderem o negócio. Notem, então, que a gente tem um for, que é o for de fora. O que esse for de fora faz? Ele vai sempre deslocando a fronteira dos segmentos S1 e S2 uma posição para a direita. E o que o while de dentro faz? Ele vai sempre varrendo da direita para a esquerda o S1 para encontrar a posição correta de inserção. A nossa chave que a gente quer inserir é sempre o vet de I, que é o primeiro segmento de S2. O J aqui é quem a gente vai estar deslocando. E aqui a gente faz a troca para ir deslocando para a direita uma posição, e aqui a gente tem a posição correta de inserção. É muito importante vocês entenderem, a gente consegue melhorar esse algoritmo insertion sort com um insertion sort em que tem uma cara mais, eu acho, mais elegante, em que a gente tem o for de fora para a direita, o for de dentro para a esquerda, a gente usa apenas uma variável auxiliar aqui para fazer a troca, né? Muito bem. Bom, pontos importantes a serem destacados pensando em análise aí do insertion sort. Ele é bem tranquilo de se implementar, de entender, né, de atualizá-lo. A gente pode dizer que ele é in place. O que significa ser in place? A gente precisa apenas de uma quantidade, na verdade uma quantidade constante de espaço de memória adicional para poder fazer a ordenação, que é o caso daquela variável auxiliar que a gente vai guardando a chave que a gente quer deslocar, né? Ele é muito útil para pequenas entradas, porque quando a gente fala que ele é quadrático, é pensando no comportamento assintótico, mas pensando em num array pequeno, usar um insertion sort é atrativo, né? Ele é muito bom quando se deseja adicionar poucos elementos e um array que já está ordenado. Porque se já está ordenado, a gente só vai tentar encontrar a posição correta e já era, né? Então, se a gente já parte pela base que ele já está ordenado, é aquilo que eu estava comentando com vocês no início da aula. Ele passa a ser um bom método, né? Só que ele tem um alto custo de movimentação, né? Que a gente vai sempre deslocando um para a direita até encontrar a posição para poder inserir, né? Então, por isso ele tem um alto custo de movimentação. Bom, para o pior caso ele é quadrático, que é quando ele está decrescente, o array original, e para o melhor caso ele é linear, quando o array já está ordenado. Por isso que é interessante, quando já tem um array ordenado e quer encontrar a sua posição correta, ele vai ser linear, né? Muito bem. O próximo método é o método da inserção binária. E na verdade vocês saberiam fazer esse método. A gente não aprendeu a busca binária, que é aquela busca que a gente tem um array já considerado ordenado e a gente vai sempre encontrando a posição do meio para verificar se o elemento que eu quero inserir está no segmento da esquerda ou da direita do meio, e a gente vai deslocando as fronteiras dos nossos segmentos de tal forma a sempre dividir por 2 as nossas análises e encontrar o nosso segmento, a nossa posição, a inserir aquele elemento que a gente quer ordenar. Não é isso o que a gente está buscando? Na verdade, então, o método de ordenação por inserção binário, ele é basicamente um insertion sort, mas ao invés de ir deslocando uma posição para a direita sempre com n-1, ele vai sempre deslocando, quebrando na metade, encontrando a posição do meio para ver o lugar correto da inserção. Essa é a lógica dele. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então, só para deixar claro, vá olhando nos slides agora. O algoritmo de inserção direta, ele é bem tranquilo de ser melhorado.
se a gente for analisar o segmento S1, que é o que a gente considera como sendo ordenado, é só a gente encontrar uma forma mais rápida de identificar a posição correta de inserção. Qual seria essa forma? A própria busca binária, em que a gente considera, vamos pegar o exemplo aqui, considere o array a seguir a ser ordenado, sendo que ele tem 8 valores. E o S1 e S2 está sendo essa divisão, né? O S1 ele vai do L ao R, o S2 é o depois do R aqui, vamos pensar assim. Muito bem. O que a gente poderia fazer? A gente pode, a partir do elemento 30, a gente pode aplicar uma busca binária analisando o L e o R, sempre encontrando a posição do meio para tentar identificar aonde iríamos inserir o valor 30. Puxa vida, ele está melhorando, está claro que está melhorando. Mas também está claro que não está melhorando muito, porque se a gente vai ter que, na hora que encontrar a posição correta, a gente vai ter que deslocar todos os elementos da direita uma posição para poder inserir aquele valor, concorda? Então, a comparação ela é melhorada, mas a troca ali, né, ela não melhora. Bom, vamos tentar então entender na prática. Olha só, aqui está a parte principal do algoritmo de busca binária, que o L é 1, no nosso caso o R é o elemento I que a gente vai estar analisando, que é o primeiro elemento do segmento desordenado, C2. A gente tem que sempre garantir na busca binária se o L continua sendo menor do que R, porque se não for, quer dizer que os dois, que a gente não tem mais array, né? Ou nós temos um array de um único elemento. A gente vai encontrar o elemento do meio, sendo o piso, né? Então, considerando números inteiros, né? O valor inteiro do L mais o R dividido por 2. Aí a gente compara o valor do meio com o valor que eu estou tentando encontrar. Se ele for maior, se o valor que eu estou pesquisando na nossa chave ela for maior do que o elemento do meio, a gente desloca o L para a posição do meio mais 1. Caso contrário, a gente desloca o R para a posição do meio. Certo? Vamos fazer um exercício aqui. Eu acho que eu já trago tudo, né? Não tem problema, vamos fazer esse primeiro juntos, analisando a tabela, e depois a gente tenta fazer de cabeça. Olha só, vamos supor que eu quero encontrar a posição do 30, que está aqui. Nesse segmento aqui. O segmento que vai de L a R aqui. O L vale 0. O R vale 6. O elemento do meio vai ser sempre L mais R dividido por 2. Então vai ser 0 mais 6 dividido por 2, que é 3. O elemento do meio é 3. Eu vou comparar o 30 com quem está no 3. Quem está no 3? O 42. Ó, é isso que eu estou fazendo aqui. 42 é maior do que 30? É maior. Então quer dizer o quê? Que o 30, ele não está nessa parte aqui. Ele tem que ser inserido nessa parte aqui. Então a gente desloca o R para a posição do meio, que é a posição 3. Por isso que na próxima iteração, o R ele foi deslocado para a posição do meio, notem, e o L a gente manteve. Muito bem, vamos continuar procurando. O elemento do meio vai ser o L mais o R dividido por 2, que é 3 dividido por 2, que é 1,5, mas que é o piso, né, que é a parte inteira, que é 1. Vamos comparar então o 30 com 1. O 30 é maior do que o elemento que eu tenho na posição 1? É maior. Então, a gente sabe que não vai estar, nosso lugar que para inserir o 30 não está daqui para a esquerda. Então agora a gente vai mexer com o L. A gente vai mexer com o L com a posição do meio mais 1, porque a gente já comparou com a posição do meio. Por isso que é a posição do meio mais 1. Então notem que nessa interação, a próxima interação, o que a gente fez? O meio não era 1? Era. A gente vai deslocar meio mais 1, ela vai ser 2 e eu mantenho o R. Então na outra iteração a gente vai ter 2 e 3. Muito bem. Agora, vamos lá. 2 mais 3, 5 dividido por 2 dá 2. Deu 2. O meio deu 2. O 30 comparado com o que está na posição 2, com 18. 30 é maior do que 18? É maior do que 18. Então, a gente vai deslocar o L mais 1. Então, o L já era 2,
mais 1, 3. Nota que agora eu tenho os dois na mesma posição. Sempre que isso acontecer, você acabou de encontrar a posição de inserir o nosso elemento. Então nós sabemos que a gente tem que inserir o 30 na posição 3. Mas para fazer isso, eu tenho que deslocar o 67 para cá, o 55 para cá, o 42 para cá, e insiro o 30 ali. Já era. Perceba então que os deslocamentos, eles mantiveram a mesma ordem da inserção, do insertion sort, mas a comparação melhorou, né? Então, esse algoritmo ele é muito importante, por isso que a gente foi aprendendo ele com calma, e no final das contas a gente teve esse elemento aqui, esse array com a sua posição 30 ordenada. Bom, se a gente fosse querer fazer para o 11, vamos tentar fazer por 11 de cabeça, depois a gente só deixa aqui a tabela. 7 mais 0 dividido por 2 dá 3. O elemento 3, que é o 30 é maior do que o 11, então a gente desloca o R para 3. 3 mais 0 dividido por 2 dá 1. O 11 comparado com o 12, né? Ele é maior. Então o que a gente faz? A gente desloca o L mais 1 para cá, deu 1. Então, no final das contas, a gente já sabe que nós vamos inserir aqui na posição 1, né? Então, se a gente for ver, a gente vai inserir na posição 1, faz os deslocamentos, a gente acabou de encontrar a posição correta. Muito bem. Essa é a lógica do ordenação binária. Bom, vamos então olhar no algoritmo. Notem que o algoritmo da ordenação binária ele é idêntico ao algoritmo do insertion sort. Eu tenho um for de fora, que é o for que vai pegando sempre o primeiro elemento do segmento S2 até o último elemento. O que está mudando? Lembra que a gente tinha um while que ia sempre comparando um para a esquerda? Agora a gente tem a busca binária como algoritmo aqui dentro. Na hora que encontrar a posição de inserção, a gente faz a movimentação para a direita até o ponto R, para que a gente não perca os valores do nosso array e a gente insira na última posição, que é quando o L for igual ao R. Tá? Bom, eu vou pedir para vocês também fazer esse algoritmo para casa. Notem que eu estou dando um algoritmo. Um detalhe aqui, já fica a dica para quem está assistindo o vídeo, que eu sei que vários não estão mudando até a velocidade do vídeo. Esse max aqui é o tamanho do nosso array, então vocês têm formas de fazer, ou deixam o max como sendo variável global, ou vocês passam um valor de n aqui e trocam o max pelo n, sendo que o n é o tamanho do array, enfim. Tomem cuidado com isso na hora de implementar. Bom, quanto à complexidade, a complexidade, pensando, ela não muda, ela vai continuar sendo quadrática, mas vale destacar que existe uma melhora quanto à comparação para encontrar a posição correta de inserção. Porque a gente já estudou lá atrás que a busca binária ela tem uma ordem LG de N, né? Sendo que a LG é na base 2. Então, no final das contas, na ordenação binária, pensando na questão de comparação, a gente vai ter um somatório de I de 1 até N-1 de LG de I. Então, isso daqui ele é melhor do que N quadrado, né? Para comparação, mas para troca, não. Então, mais vale essa análise de complexidade. É um algoritmo melhor do que o insertion sort. Beleza? Bom, e por último aqui, então, o shell sort, acabando já, tá vendo? Vai dar 1 hora, tranquilo. O shell sort ele é muito bonito, mas ele é um problema em aberto aí, vamos dizer assim, né? Mas vamos entender o que está rolando. Ele foi proposto pelo próprio Shell como um refinamento do insertion sort, da inserção direta. A diferença é na quantidade de segmentos em que a gente vai fazer a ordenação. No insertion sort a gente tinha sempre 2 segmentos. Agora no shell sort ele fala para a gente variar a quantidade de segmentos e ordenar né, diretamente cada um dos nossos segmentos e depois ir combinando, né? Então, um pseudocódigo aqui em alto nível da ideia do shell sort é o que? A gente vai dividir o nosso array original em
K segmentos. E aí cada array vai ter K segmentos, né? Vai ter K valores ali. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, 12 elementos no meu array, eu for dividir em 4 segmentos, a gente vai ter 3 elementos em cada um. Só que não é os 3 primeiros, os 3 próximos e assim por aí. Não. Vai ter uma regra de que forma que os nossos segmentos vão ser combinados. Por exemplo, a gente não tem de 3 em 3 elementos, a gente não tem, nesse exemplo que eu dei, 3 elementos para cada segmento? Sim. Então, o primeiro segmento vai ter a primeira posição, aí vai ter a posição mais i, ou seja, vai ser o primeiro, vai ser o quarto, vai ser o oitavo. O outro vai ser o primeiro, o A1, o 5 e o nono. O outro vai ser o 2, o décimo, o 2, o sexto e o décimo. E assim vai indo. Então, a gente vai tentar distribuir no nosso segmento, no nosso array original, os nossos segmentos sendo combinados por essa constante que tem a ver com a quantidade de segmentos que a gente tem. Bom, e a gente vai fazendo isso a cada passo, sempre diminuindo a quantidade de segmentos, porque a cada ordenação, quanto mais segmentos a gente ordena, a gente vai ter essas ordenações, e aí a gente vai aumentando os nossos tamanhos dos segmentos, diminuindo a quantidade de segmentos, para que no final a gente trabalhe com um único segmento já bem próximo da ordenada, e já era, né? Vai ficar claro no exemplo, tá, gente? Aqui é só um alto nível ali, ele é bem tranquilo de entender. Só que a gente tem que tomar um cuidado só, né? Porque é muito importante que a quantidade de segmentos que a gente for trabalhando, ela seja par. Porque aí a gente consegue fazer as combinações adequadas, a gente não trabalha com um número ímpar, né? Que vai dar quebrado quanto à quantidade de segmentos. Então a nossa regra é que o nosso incremento, né? Por isso que o próprio shell sort é chamado, também conhecido como incrementos decrescentes, ele seja em potência de 2. Uma sugestão, um dos autores que a gente vai estar seguindo, é que ele vai ser nesse segmento de potência de 2, então a gente vai solicitar o valor, você quer qual potência de 2? Eu quero 3. Se ele solicitar a potência 3 de 2, então a gente vai trabalhar primeiro com 8 segmentos, depois com 4 segmentos, depois com 2 segmentos e por último com um único segmento. Isso aqui vai dar uma complexidade. Só que a gente poderia ter formas diferentes de determinar a quantidade de segmentos. Por isso que o shell sort ele não tem um valor de complexidade fechado, né? Tanto que tem as conjecturas do Knut, né, que é o papa aí da questão de algoritmos, e seguindo essa ideia que se aproxima a 1,2 ou 1,3, não me lembro. N elevado a 1,3 o valor da complexidade, mas é uma conjectura, né? Bom, vamos entender o que está rolando. Vamos entender na prática o shell sort, depois a gente vê o algoritmo. Vamos supor que eu, Breno, falei que eu quero trabalhar com uma potência de 2. Quer dizer o quê? Que é 2 elevado a 2. Então, o primeiro passo do shell sort, a gente vai dividir o nosso array original em 4, depois vai ser em 2, depois um único array que é o original. Tranquilo? Essa é a ideia. Então tá, eu tenho aqui um array com 12 elementos, que vai do 0 ao 11. Se eu tenho que dividir em 4 segmentos, quer dizer o quê? Que eu vou ter 3 elementos em cada. Beleza? Quais são os nossos elementos? Esse 4, que é a quantidade de segmentos, ele passa a ser uma constante, um valor importante para a gente. Então, o primeiro elemento, vou formar o primeiro segmento. O primeiro segmento vai ter o elemento 0, vai ter o 0 mais 4, vai ter o 0, e vai ter o 4 mais 4, que é o 8, que é o 52, e já era. 0, 4 e 8, que é o 17, o 21 e o 52. Qual que é o segundo elemento? Eu desloco uma posição do inicial, que era o 1. Então vai ser o 1, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9. Esse é o segundo segmento. Qual que é o terceiro? Eu desloco uma posição. Vai ser o 2 mais 4, 6, mais 4, 10. E qual que é o último segmento? Vai ser o
Tava no 2, né? Agora vai o 3, mais 4, 7, mais 4, 11. Pronto, a gente tem esses segmentos. Mas perceba o seguinte, esses segmentos, a gente não está mudando a referência no vetor original. Ele continua com os mesmos índices, 0, 4 e 8, 1, 5 e 9, 2, 6 e 10. Mas agora a gente vai fazer a ordenação direta aqui dentro. Então, como que faz a ordenação direta? A gente quebra aqui no meio, né? Compara esse com esse está na posição certa. Compara esse com esse está na posição certa. Pronto. Ordenei, mas nota que os índices eu mantive. Comparo esse com esse, desloco. Comparo esse com o outro, mantenho. Comparo esse com esse, está na posição certa. Agora, comparo esse com esse, desloco 47. Comparo esse com esse, desloco 42, insiro 27. Comparo 37 com 15, mantém. Comparo 12 com 37, desloco 37. Comparo 12 com 15, desloco 15 e insiro 12. E, pensando na composição original do nosso array, eu vou manter a forma dele. Então, o 0 vai ficar com 17, o 4 vai ficar com 21, o 8 vai ficar com 52. Cadê o 8? 52. O novo 1, que antes tinha 24, vai ter o 22. O 5 vai ter o 24. O 9 vai ter o 43. E assim por diante. Então, a composição original do array, ela, pensando nos seus índices, elas não mudam. Mas essas ordenações que a gente fez nos segmentos, elas vão refletir naquele nosso array original. Beleza? Esse é o passo 1 do shell sort. Qual que é o passo 2? Pensando aqui que a gente tem que agora, a gente não tinha dividido em 4 segmentos, a gente vai dividir em 2 segmentos. Beleza? Como que a gente divide em 2 segmentos? O primeiro, então um segmento vai ser o 0 e vai de 2 em 2, né? Vai ser o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E o outro segmento vai ser o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Opa, não fui para frente. Pronto. Agora a gente faz as ordenações aqui dentro. Comparo esse com esse, um desloca, esse com esse desloca, o 27, o 21 vem para o 2, o 27 vai para 4, 42 mantém, o 52 mantém, 47 eu comparo, desloco o 52, o 47 desloca para cá e já está na outra posição. Lindo, ordenou. Agora vamos lá, compara o que está no 1 com 3, o 12 vem para cá, o 22 para lá, o 24 mantém, o 15 a gente desloca o 24, desloca o 22, mantém o 15, porque o 12 está aqui, 43 fica aqui, o 37 desloca o 43 e o 37 inserido na posição 9. Muito bem. E aí, pensando que os nossos índices a gente não está mexendo, a gente só está mudando os valores nos índices, sendo que tem esse deslocamento, a gente vai ter agora um array que nota que está bem próximo do nosso array ordenado. Certo? Muito bem. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é com um único segmento. Com um segmento a gente aplica o insertion sort nele. Aplicando o insertion sort nele, a gente vai ter poucas trocas ali. Né? A gente vai ter as comparações, mas poucas trocas. E a gente passa a ter o nosso array ordenado. Percebe que a gente vai melhorando com o tempo o nosso array para se aproximar do ordenado, sendo que a gente está trabalhando com quantidades diferentes de segmento. Essa é a proposta então do shell sort. Bom, pensando então aqui no algoritmo, nota o seguinte, o algoritmo do shell sort, ele se aproxima, ele é quase igual com o insertion sort. O que vai mudar? A forma como eu chamo o nosso algoritmo, ele vai ter que ser um for, porque a gente vai ter que ordenar de segmento por segmento. Então a gente vai começar ordenando com o passo 2, depois com o passo 1, depois com o passo 0. Por isso tem esse for aqui. O incremento não é uma potência de 2, então aquilo que foi considerado, que aqui no meu caso eu estou colocando que é de 2 em 2. Vai. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com 4 segmentos, depois de 2 segmentos e assim vai indo. Bom, aqui eu tenho a potência para encontrar o incremento e eu tenho um for para falar de quais em quais segmentos que eu vou estar ordenando. Então, primeiro eu vou ordenar o segmento 0, depois o segmento 1, depois o segmento 2.
E o ordenar meu, eu passo o vetor, eu passo o incremento e eu passo o segmento que eu estou ordenando. Porque com o valor do incremento e segmento, o segmento eu sei em qual que ele começa. Esse segue corrente, só para ficar claro. Eu sei aqui, lembra que aqui a gente sabia que começava no 0, depois começava no 1, depois começava no 2? Beleza, e o que é o incremento? É de 4 em 4, é de 2 em 2 ou é de 1 em 1. Né? Então, só para ficar claro a analogia do exemplo com o que está aqui no nosso algoritmo. E aqui dentro, perceba o seguinte, que não muda de nada em relação ao insertion sort, desde que, se vocês olharem a adaptação, é nesse for, a gente vai ter um for agora, que não vai ser a partir do 1, vai ser do segmento mais o incremento, para a gente poder manipular aqueles índices diferentes em cada um dos segmentos. E a mesma coisa, onde tinha o i lá, a gente tem um segmento, então não mudou de nada. É muito importante vocês entenderem o algoritmo. Esse algoritmo ele é muito bonito quanto à sua composição. Né? Muito bem. Aqui eu deixei um outro exemplo, algum exercício que eu não vou fazer, deixo para vocês exercitarem em casa. Mas notem, né, só para fazer um treinamento quanto ao entendimento da divisão do segmento. Vai. Aqui nós temos uma potência, né, de 2, então a gente tem que quebrar de 4 em 4. Se a gente tem que quebrar de 4 em 4, qual vai ser? O primeiro vai ser o 0, 4, 8, 12. O segundo vai ser o 1, o 5, de 4 em 4. O 1, o 5, o 9 e o 13. O próximo vai ser o 2, o 6, o 10 e o 14. E o próximo vai ser o 4, o 3, o 7, o 11 eu não tenho. Percebe que não tem problema que esse cara aqui não é par, que ele é ímpar. Ele vai ter um elemento a menos, não tem problema isso. Aí a gente vai fazer as ordenações diretas, né, o insertion sort para cada um desses segmentos. E aí, ordenando, comparando, né, vamos fazer para o primeiro só. Comparar o 0, que é o 26, com o 4, que é o 17. Então, o 17 já troca o 26. Aí a gente vai comparar com o 8. O 8 mantém, que é o 48. E o 12, 67, pronto, manteve. A única troca que a gente vai fazer vai ser do 8 com o 26. Tá vendo? Então, que vai ser, vai ser do 17 com o 26. Então, o primeiro elemento vai ser o 17. E esse 26 que estava no 0 vai na posição 4. Que é essa troca que ele fez. Aqui ele já está aplicando todas as trocas de cada um dos segmentos. Depois a gente vai ter dois segmentos vai de par, par, ímpar, ímpar. E por último, um único segmento para fazer ele completo. Beleza? Pontos importantes a serem destacados aí quanto ao shell sort. Ela é uma complexidade que não está conhecida porque ninguém foi capaz de encontrar uma fórmula fechada que represente a sua complexidade. Porque tem questões matemáticas aí que são complicadas de serem manipuladas. Principalmente porque qual é a regra para encontrar essa sequência de incrementos? A gente está fazendo aí na potência de 2 tal, mas poderia ser outra. Né? De toda forma, o shell sort ele é uma boa opção aí para a rede de tamanho moderado. Ele não é estável, por que ele não é estável? Porque ele troca elementos que têm o mesmo valor. Né? Por isso que ele não é estável. Mas pensando em complexidade, se a gente for ver as conjecturas lá do Knut, a primeira conjectura assume que é próxima aí de n elevado a 1,25, ou seja, muito bom. A outra é n LG de n ao quadrado, que é melhor do que n ao quadrado. Né? Então a gente vê que o shell sort ele é melhor do que os outros dois que a gente acabou de ver. Assume-se isso. Né? Bom, gente, fechando a aula, então fica aí 3 exemplos de simulação para vocês aplicarem, enxergarem essas ordenações na prática. São 3 sites aí do Xshort Lab, da universidade aqui da USFCA e do Visual Go. Tá? Então sugiro dar uma olhada nesses sites. E pensando então nos trabalhos de casa, são 3 trabalhos, essa semana aliviado. Primeiro exemplo, apenas aplicar a busca binária, a ordenação binária, para esse array inteiro. E eu gostaria de ver as tabelas, né, para fazerem as comparações ali e vocês apresentarem o array ordenado ilustrando a ordenação binária. O segundo, eu já peguei um array maior aqui,
4, 12, 55, 42, 94, 18, 2 e 68. Quero que vocês, para o mesmo array, façam a insertion sort, façam a ordenação binária e façam shell sort. Para o shell sort, considere a potência de 2 aí, 2, ou seja, vocês vão começar dividindo por 4 elementos, depois 2, depois 1. Porque eu quero que vocês tenham um feeling para entender a diferença entre os 3 algoritmos que a gente tem, que é do tipo insertion, de inserção. E o último exemplo, eu gostaria que vocês implementassem aí na linguagem C os nossos 3 arrays, os nossos 3 algoritmos. O insertion sort pode escolher qualquer um dos 2 que eu dei como exemplo. Só que eu gostaria que vocês solicitassem ao usuário o tamanho do array e qual é o array a ser ordenado. E vocês imprimissem passo a passo a etapa da ordenação. Como eu estou ilustrando aqui apenas com o insertion sort, nota que eu tenho um array aqui com 15 elementos que eu inseri. O primeiro que ele vai estar ordenando é o 48, aí depois é o 7, ele vai encontrando a posição correta e aí a gente vai até o final com o vetor ordenado. Eu gostaria que a cara do algoritmo, a cara do programa de vocês fosse próxima disso, não precisa ser exatamente isso. O que eu gostaria de ver é as etapas de ordenação até chegar no algoritmo ordenado no final. Tudo bem, gente? No mais é isso. A gente acabou então a aula dessa semana com 1h e pouquinho. Gostaria de agradecer muito, a atenção de vocês. Tenho percebido vocês bem distantes dos plantões. A quantidade de trabalho sendo entregue está diminuindo. Então eu espero que foi uma situação específica, que vocês retomem, a matéria comece a ficar mais gostosa agora, né? Não desistam, está acabando, faltam umas 7 aulas, se eu não me engano, a gente vai estar terminando. A gente vai continuar com esses trabalhos semanais e mais perto do final do curso eu vou fazer uma espécie de uma avaliação com tempo livre e tal, a gente vai combinar sobre isso, mas vai ser mais uma forma de avaliar, então a gente vai ter como critério de avaliação, são esses exercícios sendo entregues, mais essa avaliação, mais o que vocês já tinham feito antes da nossa interrupção por conta da pandemia, que vão ter pesos distintos, obviamente. Gente, no mais é isso, meu muito obrigado, boa semana para vocês, espero encontrá-los no plantão, tá? Nosso plantão está tendo aí duração de 1h, 1h30, depende aí da demanda. Tenho entrado 8h30, 9h da manhã, então fica aí para vocês o convite. Valeu, gente, tchau!